Olá, hoje pretendo apresentar para vocês um vídeo que fala sobre transferência de massa pelo mecanismo de difusão. Sou Carlos Eduardo, metalurgista, professor, e não precisamos de rodas para transferência de massa por difusão. Imagine, a princípio, que tenhamos duas placas metálicas, uma de cobre puro e a outra de níquel puro, intimamente fixadas uma à outra. É fácil imaginar que os átomos se comportem como soldados treinados de um exército, lado a lado. Acontece que esses soldados não são tão bem treinados assim. Eles não ficam parados, eles se movimentam. Eles são angustiados por movimento. E à medida que eles vão se movimentando, acabam trocando de lugar uns com os outros. Depois de um tempo, a gente tem muitos soldados de cobre no campo do níquel e muitos soldados de níquel no campo do cobre. Pois bem, existem dois mecanismos de transporte por difusão. Uma é a por lacunas, porque além de não serem tão comportados e tão disciplinados assim para se manterem nos seus lugares, tem alguns que ainda deixam de ir trabalhar para ficar no boteco tomando cerveja. Esses deixam os espaços vazios. Existindo um espaço vazio, um átomo, como esse verde que aparece na figura ao lado, passa de um ponto ao outro, aproveitando esses espaços vazios. E o outro mecanismo é o por intersticiais, porque mesmo que estivessem todos lá, se a gente considerar o modelo dos átomos esféricos, existem espaços entre eles que não são ocupados. Então, quando a gente tem um átomo bem menorzinho, ele consegue passar pelos interstícios que estão entre os outros átomos. De uma forma ou de outra, a equação que rege a transferência de massa por condução é essa. J é igual a menos D dC dx. J é a quantidade de matéria que está sendo transferida por unidade de área vezes tempo. D é o coeficiente de difusão. dC dx é a variação da concentração de um determinado elemento em relação à posição. Enquanto isso, o valor de D ele pode ser determinado a partir dessa equação exponencial. D vai ser igual a D0 esp de menos Q sobre RT. O coeficiente de difusão ele tem como base um coeficiente padrão, um termo pré-exponencial independente da temperatura, mas o Q é a energia de ativação. A gente fornece uma determinada energia para que o processo comece a funcionar. Depois que ele começa, segue o rumo normal. O R é a constante universal dos gases, que já deveria ter sido rebatizada há muito tempo. Afinal, a gente trabalha com ela para gases, líquidos, sólidos. No caso, estamos trabalhando com sólidos. E por último, T é a temperatura absoluta em kelvins. A tabela a seguir mostra os valores das energias de ativação e do termo pré-exponencial para diversas espécies em difusão e metais hospedeiros. O livro de onde esse material foi tirado é o Callister, Ciência e Engenharia de Materiais, uma introdução. Essa é a 7ª edição. Se quiserem entender um pouco mais, recomendo esse livro. Obrigado pela atenção e até uma próxima.